Pessoal, uma palavrinha. Antes do episódio começar, quero convidar a vocês a conhecer o nosso novo website em www.canalsoler.com.br. Espero vocês por lá. Um oferecimento Roma Peugeot. Bom, pessoal, Canal Soler trazendo para vocês lançamento da Peugeot 208. Esse carrinho aqui, ele tem uma responsabilidade muito grande de fazer a gente esquecer um pouquinho o 206 e de criar um novo sucesso para a Peugeot. Ela está precisando, principalmente nesse nicho de carro de entrada no mercado. Esse carrinho ele traz muitas novidades, principalmente para quem curte o design, para quem curte um habitáculo bem interessante. Mas deixa eu falar um pouquinho dele antes, quando ele nasceu. Esse projeto faz parte da substituição da plataforma PF1, se eu não me engano, pela CMP. Uma plataforma, um projeto desenvolvido junto com a Dongfeng chinesa. Isso é muito interessante, porque naquela história, lembra, a gente falou lá atrás de Projeto J, carro mundial e tudo mais? Essa plataforma, ela tem muito a acrescentar, não só para a Peugeot, para a Opel e para todas as coligadas nessa holding que é a PSA. Mas vamos lá, o que isso tem a ver com quem está se dirigindo, com quem está sentado aqui? Simples. Essa plataforma, ela tem, para começar, caixas de roda maiores. Permite que você utilize amortecedores e molas de dimensões maiores. Cria um rodar mais macio. Você está dirigindo aqui, você realmente sente que o carro tem chão. Vou falar uma coisinha para vocês, tá? Esse motor 1.6, 16 válvulas, ele te entrega alguma coisa em torno de 115, 118 cavalos. Peugeot, vocês poderiam ter colocado um pouquinho mais de cavalaria nessa motorização. Mas tá bom, é um carro de entrada no mercado. Para quem está começando, ótimo, ok. Então eu aceito a sua justificativa. Mas vamos lá. Aro 16 nas rodas te dá uma sensação de estabilidade muito grande. Claro, tem controle de estabilidade, tem ABS, tem aquele controle de frenagem de distância, tem controle de troca de faixa nesse modelo. Em termos de eletrônica embarcada, ele é muito completo, não deixa nada a desejar. Você tem, inclusive, uma novidade no mercado para esse nicho de carro, né, esses compactozinhos, que é um painel que te dá a sensação, a ilusão de 3D. Ele projeta as informações numa tela que tem antes do fundo desse cluster e você consegue, inclusive, né, fazer o setup aqui pelo multimídia daquilo que você quer ver e você tem essa sensação muito gostosa, muito agradável de um painel 3D, de um visor 3D, de planos sobre planos com as informações que são as mais importantes para você conduzir o carro, principalmente na cidade, questão de velocímetro e contagiros. O volante, ele traz uma novidade que é exatamente você ter esse chanfrado em cima e embaixo. O acabamento é muito bonito. Você tem os botões aqui no painel, além, claro, do airbag. Então, o que a gente pode esperar de um carro que é lançamento 2020-2021? É um carro completo. Outra coisa, se você reparar nesse carro, ele tem vincos bem marcantes. Ali na frente, você tem uma grade dianteira redimensionada, muito grande, muito bonita, te dá uma ilusão, uma sensação de 3D também. Embaixo você tem umas tomadas de ar que eu acredito devem ajudar no rearrefecimento, na condução do ar por baixo da caixa do motor, refrigeração do cofre do motor, né? E a condução do ar também para as caixas de roda, para freio, isso é muito importante. Então, são pequenos detalhes
que fazem desse carro uma promessa. Ah, um detalhezinho, tá? Não sei nem se eu devia comentar, mas eu vou comentar. Essa plataforma CMP, quando ela fez a opção por essas caixas de rodas maiores, ela comprometeu um pouquinho o acesso aos bancos traseiros. A caixa de porta, o recorte da porta é bastante apertado. Um cara alto, 1,80 m, pode ficar desconfortável aqui atrás se ele for fazer uma viagem ou qualquer coisa assim. Ah, uma coisa que eu não posso deixar de... não posso deixar de falar também. Como é que nós temos um carro do século XXI e esse carro não tem tomada USB aqui atrás? Em termos de cockpit, você tem uma coisa muito bacana que a Peugeot fez, que é este console, que no meu entender, ele foi rebaixado, ele está mais rebaixado do que os outros carros que normalmente a gente tem testado. Existe um acabamento, né, em curvinho da manopla do câmbio automático que eu não tinha reparado nos outros carros, e isso deu um ar de esportividade muito legal, muito bacana. É coerente com a proposta do acabamento interno desse carro. Esses bancos, eles misturam alcântara, misturam curvinho. A costura exposta, bonita, branca, é de extremo bom gosto. Em volta nós temos plástico duro, não podia deixar de ter, mas tem um acabamento, tem um relevozinho, te dá uma sensação de que não é plástico barato não. É um carrinho muito direitinho. Para contar a história do Peugeot, a gente tem que relembrar que esses números que a Peugeot usa, 208, 308, né, 408, ele já existe há muito tempo. Inclusive, a própria Porsche, quando foi lançar um carro chamado 901, ela foi interpolada pela Peugeot dizendo que ela não podia fazer isso porque a Peugeot detinha um número 0 no meio desses três números que ela lança no carro dela. Então a Porsche 901 acabou virando a famosa 911. Acontece que muita gente já perguntou para mim o que vai acontecer quando o último Peugeot, o 09, o 209, por exemplo, for lançado. O que vai acontecer depois do 209? A Peugeot vai botar o 211, por exemplo? Bom, isso ninguém sabe dizer ainda, mas eu posso garantir que falta muito tempo. Apesar da gente estar no 208, o primeiro 201 foi lançado em 1929, então, ou seja, já tem praticamente 100 anos que a Peugeot está utilizando essa numeração do Série 200. Né? Esse 201 ele foi de 1929 até 1937. Depois surgiu o 202, que foi de 1938 até 1942, veio a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial veio o 203, que durou de 1948 a 1960, e o 205 chegou em 1983 e foi até 1998. O 205 foi o primeiro Série 200 que teve contato aqui com o público brasileiro. Foi quando abriu as importações e a Peugeot trouxe efetivamente o 205 aqui para o nosso mercado. O carro, ele era um carro pequeno, um pouquinho mais caro, o brasileiro não entendeu direito o que era o 205. Mas em 1999, 98 para 99, a Peugeot lança o 206. E pessoal, o 206 atingiu direto o coração do brasileiro. Os brasileiros adoraram o carro e o carro foi um sucesso de venda absoluto, né? Até a chegada do 207 aqui no Brasil. O 207 aqui no Brasil,
Na realidade, ele nunca foi o 207. Ele era conhecido na Europa como o 206 Plus, ou seja, 206 mais, né? Ele não chegou a ser efetivamente 207. Mas agora, com o lançamento do 208, né, a Peugeot traz novamente os carros no mesmo nível dos carros europeus. Esse Peugeot que a gente está dirigindo aqui, o 208 brasileiro, que vem da Argentina, é exatamente o mesmo Peugeot que você vai dirigir lá na Europa. E o design do carro ficou muito bacana. O dente de sabre, que são essas iluminações que tem no para-choque do carro, deixou o carro com um ar futurista, uma pegada bacana. Na questão de design, eu tenho certeza que esse carro aqui vai ser um verdadeiro sucesso. O grande detalhe é que o 208 chegou para competir com o sucesso que o Polo da Volkswagen está fazendo no Brasil. E realmente, na questão de design, esse carro aqui vem competir sim com o Polo. Talvez uma coisa que vai ter que ser mexida no futuro é a questão da motorização. O 208 aqui no Brasil, ele chega com a mesma motorização que tinha no passado, ou seja, do 206 e do 207. Isso pode parecer uma desvantagem, mas não é 100% desvantagem. Por quê? A grande realidade é que você tendo uma motorização já conhecida, você evita problemas de motorizações novas. Um carro com uma motorização muito nova, ele acaba surgindo alguns problemas que a fábrica vai corrigindo. Esse carro aqui já foi corrigido todos os problemas, então ele tem uma motorização já conhecida, uma motorização que já é, digamos assim, confiável, né? E a pegada do carro é de um carro extremamente, né, bem feito com relação a design e com uma motorização já conhecida, e é nisso que a Peugeot está apostando. Eu particularmente acho que a Peugeot vai nos surpreender, de repente lançando aí uma versão esportiva do 208 e que cairia muito bem para esse carro aqui. Enquanto isso, nós estamos tendo essas duas motorizações específicas que também são bem legais aqui para o carrinho. Não vou falar de detalhes de acabamento, de história, de nada disso, porque isso meus colegas Plínio e Gildo, são eles que vão falar. Essa missão é deles. A minha missão é falar o que eu estou sentindo rodando com este carro. Primeiro lugar, adorei a pega do volante. E o volante pequenininho me faz lembrar um carro de Fórmula 1, um carro de competição moderno. O cluster digital aqui também é muito legal, é um digital até diferente, com o número projetado à frente. Mas vamos falar de comportamento dinâmico. As pegadas dele em curva são muito boas. O carro ele tem um comportamento de entrada e saída de curva muito neutro. Uma coisa muito legal é que a carroceria você sente ela rolando um pouquinho, porque ele tem um ajuste mais para conforto do que para desempenho, para qualquer outro tipo de pegada, né? E o carro, ele te dá uma sensação gostosa de rodar, mas o chão do carro é muito preciso. Olha só, tô fazendo uma tomada para entrada de curva, uma curva agora longa, com raio longo. Presta atenção. Entrou, a carroceria rolou um pouquinho, mas o carro tá neutro, tá na minha mão, tá controlável. Isso é muito bom, porque ele não assusta as pessoas.
E uma coisa que é engraçada, apesar dele ser um carro de tração dianteira, porque ele tem um ajuste de suspensão mais para macio, a frente encaixa. Depois que a frente encaixa, ele vem deixando a traseira escorregar um pouquinho. Ele é quase que um carro um pouco traseiro, né? Ele me lembra um carrinho de marcas, de competição. É muito legal isso, eu gostei muito desse setup de suspensão. E a traseirinha, do jeito que ela se comporta, a frente, a suspensão inclinando um pouquinho, ele até é gostoso de guiar. Mas olha só, o motor, na hora que eu preciso de motor, de torque, ele não tem. Esse é um pênalti desse carro. Opa, ajuste de faixa. Não gostei disso não. Ele achou que eu estava deixando o carro sair da faixa e quis corrigir o carro na direção. Não gostei disso não. Não sou eu que estou dirigindo, pô. Ele querendo virar a direção para mim. Não, ô pessoal da Peugeot, isso é uma bosta. Eu é que tenho que dirigir, não o computador dirigir para mim. E muito importante mencionar o câmbio automático aqui está trabalhando muito bem, ele é muito preciso, ele tem os engates suaves, o carro não dá tranco. Isso para quem quer conforto, cara, é a melhor coisa que tem. Olha só, pessoal, olha como é que é a tocada, a entrada nessa curva, ó. Fiz a transferência de peso, o carro está apontado certo para onde eu quero que vá. O peso está na traseira, a frente está agarrada no chão. Olha só, contorna redondo, bonito. Essa aqui, olha só, eu trouxe a frente, traseirinha solta, ó, escorregou a traseira, como tem que ser. Viram só que legal? Então significa que o carro privilegia a tocada, o prazer ao dirigir. Ele está privilegiando sim como você guia, como você dirige. É um carro pensado para quem tem prazer em dirigir, é um carro pensado para quem gosta de automóvel, é um carro pensado no futuro, em resgatar toda aquela sensação que você tem do automóvel. Infelizmente esse carro já tem tecnologia embarcada demais, é o que eu não gosto. É um motor com 180 cavalos e tal, ia ser um carro divertido demais. Suspensão um pouquinho mais dura, motor de 180 cavalos. Cara, ia ser um carro esportivo, hein? Ia ser um Pocket Rocket divertidíssimo. É isso que falta nesse carro, falta um pouquinho de motor. Carroceria boa, chassi bom, o carro é na mão, tem gripe. Pena que o motor dele deixa a desejar um pouquinho em torque, em potência. Eu queria mais potência nesse carro. Se tivesse um pouquinho mais de potência, ele ia ser muito melhor que o Sandero RS. Olha só que legal. O carro é bem gostosinho de tocar. Ó. Frentinho encaixa, ó, ó, ó. E aí, o que você achou? André, eu acho que foi um teste bem interessante. É um carro que eu considero, para quem está começando, para o público jovem, para você do dia a dia da cidade, eu acho uma coisa bem legal. Mas confesso para você, eu prefiro os carros grandes, tá? Bom, Peugeot, eu senti falta de uma versão esportiva. O carro tem boa dinâmica, o carro é bom de curva, é confortável, mas eu gostaria de ter um carro sem eletrônica e esportivo com 180 cavalos. Agora tem uma coisa, André, e principalmente para você que está nos assistindo, dá uma passadinha na Roma, pede para fazer um test drive nesse carro. Eu tenho certeza, você vai ter uma surpresa muito agradável e não se esqueça de dizer que você viu a gente aqui no canal Soler. E aí você vai ter outra surpresa. Mas já falou demais, já falou demais.
Tchau, pessoal. Plínio, obrigado por virar cameraman. E se você gostou, Curta, compartilha e se inscreva no canal. Joinha! joinha do Plínio. Do Plínio. Tchau. Principalmente porque esse monobloco, esse projeto aqui, desenvolvido pela Dongfeng chinesa, plataforma esqueci, MPF, MPT, peraí. Aguenta, André, tem que lembrar qual é a plataforma desse carro. Passou o perigo, vamos lá, André. 3, 2, 1. A tocada dele, ele chega a ser